Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui longe do Rio de Janeiro, longe da minha casinha. Estamos trabalhando no Nordeste, vocês sabem, eu estava no Rio Grande do Norte, agora eu estou em Pernambuco, a gente está viajando a trabalho e hoje quis o destino que fosse possível nesse horário, com a ajuda de um modem que eu espero que segure a transmissão ao vivo de onde eu falo, de um hotel aqui em Olinda, que seja possível a gente fazer o Papo das 9. Não estranhem, portanto, o cenário, que é do quarto do hotel onde eu estou, e que a sua sexta-feira seja a mais equilibrada, a mais serena, a mais resiliente, psíquica e emocionalmente possível. Eu torço para que você tenha um dia luminoso. E a função do Papo das 9 não é outra, senão, de alguma forma, contribuir para isso. A gente está aqui para ajudar, né? Então, a gente vai começar, como sempre, eu trouxe, olha só, na bagagem, o livrinho comigo. Então, vamos lá. A gente sabe, isso é comum a várias correntes espiritualistas, né? Ou de fé. Aonde você estiver, é possível fazer uma conexão com o plano superior. Não importa aonde você estiver, é possível fazer essa conexão. Ah, mas na minha casa é melhor. Ah, mas no centro espírita, na igreja, no terreiro, no templo, eu me sinto mais confortável. Ok, não tem problema nenhum. Agora, essa ligação com o plano superior, ela independe do espaço georreferenciado em que você esteja. Não importa a latitude ou a longitude, não importa em que circunstâncias você espacialmente esteja inserido, todos nós temos o poder de interligar com o plano superior. Então, nesse sentido, vamos aqui renovar as nossas forças. Na largada do dia, meu dia já começou há muito tempo, mas 9 horas é um bom horário ainda para a gente preparar o terreno espiritual para a jornada que se inicia ao longo dessa sexta-feira. Então, eu peço aos amigos espirituais que se compadeçam da nossa condição de seres imperfeitos, limitados, que cometem erros e falhas, e que a gente, neste momento de coração aberto, possa evocar as forças superiores, os amigos espirituais, aqueles que recebem como missão nos auxiliar, nos proteger, nos inspirar, nos fortalecer, e que eles possam nos ajudar, a partir desse instante, a fazermos as melhores escolhas, termos as melhores inspirações, sermos envolvidos das melhores intuições, para que o dia transcorra da forma mais digna possível. E que eu possa, neste momento, ser um instrumento útil, uma ferramenta maleável, um meio confiável para que seja possível abrir a página desse livrinho no capítulo que nos interessa nesta manhã. Opa! 219, vamos lá. Logo que o sol despontar no horizonte, saúde-o com um pensamento de louvor ao Pai e Criador, levantando-se também e iniciando o seu trabalho. Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações. E assim poderá deitar-se ao finalizar o dia com a consciência feliz por haver cumprido o seu dever. Essa mensagem me fez lembrar da Raquel, minha filha caçula, que durante a pandemia passou a cultivar o hábito e não abandonou de acordar bem cedinho, apenas e tão somente para ver o raiar do dia, o sol nascer, que é quando ela percebe um momento muito favorável à contemplação, à meditação. Isso é muito bonito. É muito interessante que ela descobriu isso por caminhos próprios.
Eu não acordo antes do sol nascer. Quando faço isso, eu não fico na janela para ver o sol nascer, salvo um dia que eu me permita esse espetáculo. Até porque onde eu moro, há prédios próximos que me impedem o visual do raiar do dia. Mas a Raquel, ela se contenta com isso, isso lhe faz muito bem. Então me lembrei dela, porque isso é um hábito de muita gente. Começar o dia procurando sintonizar com esses eflúvios. O dia, o raiar do dia tem uma energia diferente. Nós estamos com a natureza despertando. A noite serviu para decantar muitas vibrações grosseiras e pesadas, muita poluição eletromagnética. A noite é uma trégua, é uma pausa. E o raiar do dia, a gente pega e se beneficia eu diria, dessa depuração da psicosfera. Então não é preciso ser médium, né? Qualquer pessoa sensível haverá de captar a energia da manhã. E a energia da manhã contagia as pessoas. Você vê, é muito comum as pessoas que não se conhecem em grandes cidades, porque cidade pequena isso acontece de dia, de tarde, de noite, mas nas cidades grandes as pessoas não se cumprimentam na rua, né? Não se cumprimentam no trabalho, assim, você chega, oi, e vai embora, começa o dia. Quem pega de manhã cedinho no batente, ou quem anda pelas ruas de manhã cedinho, haverá de perceber que as pessoas estão mais, eu diria, aptas a se cumprimentar, elas estão mais leves, elas estão mais disponíveis para reconhecer o outro. Esse é um indicador da energia da manhã. A energia da manhã, ela tem uma singularidade. A gente faz o papo das 9 da manhã, não faz o papo das 9 da noite. Por que a gente faz o papo das 9 da manhã? Porque de manhã as coisas estão começando a acontecer. Nós, de manhã, se nos programamos, como é que diz aqui o pastorino? Logo que o sol despontar no horizonte, saúde-o com um pensamento de louvor ao Pai e ao Criador, levantando-se também e iniciando o seu trabalho. Essa saudação do dia é a saudação à vida, a saudação à natureza. Quando a gente fala de Deus, a gente está falando dessa energia criadora, onipresente, onipotente. A gente está falando de tudo que pressupõe um sentido, um propósito, uma ordem, né? Tudo não explica Deus. É uma totalidade integrada, vamos dizer assim. E essa totalidade integrada, quando a gente se lembra, ou quando a gente sente no coração o desejo de agradecer, a gratidão ao dia que se inicia, a mais um dia, a mais uma jornada, mais um capítulo da minha história, mais uma oportunidade de eu aprender coisas, de eu me redimir de erros, de eu corrigir eventuais escolhas que não foram felizes lá atrás, tudo isso conspira em favor de uma saúde física, mental e espiritual. Portanto, o dia começa melhor quando a gente se lembra de se programar para isso. Em vez de começar, já sabe, na correria, já estou atrasado, vou engolir o café, vou sair correndo. Às vezes acontece. E você pode ver que não foi a melhor maneira de começar o seu dia. Que bom quando a gente lembra de usufruir. E não precisa ser por muito tempo, basta um minutinho, 30 segundos, inalando aquele ar mais fresco da manhã. E começando o dia agradecendo a bênção da vida, da casa, da família, da saúde, de estarmos aqui, né? Eu estou aqui na véspera do meu aniversário, eu já estou envolvido nessa energia da gratidão, de ter chegado até aqui, a bênção de uma família acolhedora e amorosa, a graça de uma educação que me orientou e me serve de balizamento nas escolhas que eu fiz na vida, e de ter passado por essa pandemia até aqui com muita gratidão ao SUS, à vacina e à ciência, né? Então, o que não falta é motivo para agradecer, né? A energia da gratidão é uma energia luminosa. E é isso. Adorei, pastorino, lembrando da energia
da gratidão logo na largada da manhã, do dia, para abrir caminhos, né? Para o dia seguir seu curso de uma maneira diferente e alentadora. Sugestão de leitura também eu trouxe para a viagem. Já no início da pandemia eu sugeri esse livro. O livro é muito bom. Paulo Niemeyer Filho, simplesmente o maior neurocirurgião do Brasil, talvez um dos top do mundo, No Labirinto do Cérebro. É um livro espetacular, muito bem escrito, fácil de ler e que traz histórias incríveis, pessoais, profissionais e uma maneira de reportar literatura científica alusiva ao cérebro. Ele fala de muitas coisas interessantes, desmistifica tabus, fala de problemas que podem ser, eu diria, resolvidos ou mitigados, você tentar reduzir problemas a partir de um diagnóstico rápido, por exemplo, problemas alusivos à demência. Tem um capítulo do livro que ele discorre um pouco sobre este assunto. Entre vários e vários outros, Paulo Niemeyer Filho é uma pessoa muito luminosa, porque além do seu talento profissional, ele invariavelmente dá assistência a quem não tem dinheiro para pagar por um tratamento que é caro nessa área da medicina. Ele costuma dizer, não, quem pode pagar, eu vou cobrar um valor que ajuda a suportar os custos de quem não pode pagar. É algo fabuloso. Ele é da família de Oscar Niemeyer, que também tinha uma visão muito generosa do uso dos recursos materiais, né? Vamos dizer assim. E é um livro que você vai, olha, voa abaixo nas histórias e na maneira com que ele vai contando os bastidores da profissão dele, as descobertas por vezes surpreendentes, porque tem muito que desvendar no universo da neurocirurgia e do conhecimento do cérebro. No Labirinto do Cérebro, o Dr. Paulo Niemeyer Filho divide com o leitor sua experiência como neurocirurgião e, de forma clara e acessível, descreve não apenas o funcionamento do cérebro, como as mais recentes descobertas nessa área, explorando temas tão variados como a formação da memória, os mistérios da dor ou os efeitos por vezes inusitados de um distúrbio cerebral. A esta narrativa somam-se ainda as histórias surpreendentes de casos que acompanhou ou que ouviu de seu pai, Dr. Paulo Niemeyer, considerado o maior nome da neurocirurgia brasileira. É espetacular. É uma pessoa que merece nosso respeito, é um orgulho para o Brasil ter Paulo Niemeyer e Paulo Niemeyer Filho abrindo caminhos para um conhecimento que não é só reconhecido aqui, mas lá fora, né? É um orgulho mesmo, é uma coisa bonita. E o Paulo Niemeyer Filho também é agora da Academia Brasileira de Letras, né? Ele está lá. É uma honra, é uma honra. Muito bem, sugestão de doação, meus amigos, permitam-me novamente pedir a atenção de vocês para a tragédia da carestia dos alimentos, a dificuldade das pessoas se alimentarem adequadamente. Quando a gente fala fome, não é só a fome da ausência de comida, é da banalização da nutrição. Então, quem não pode mais comer carne, estava comendo ovo. Quando não consegue mais comer ovo, vai comer a borda lá do osso, vai pedir um osso que dê para fazer um caldo. E aí a gente começa a ter a depredação dos aspectos nutricionais básicos, né? Então eu vou renovar aqui o pedido para que você fique atenta ou atento às possibilidades de ajudar quem tem fome. E são várias as formas. Individual, você ajuda alguém diretamente, às vezes não é comprando comida, é ajudando com botijão de gás, porque a pessoa não consegue mais comprar botijão, que está caro. Ou você organiza uma campanha na sua rua, no seu condomínio, no seu clube, para dar assistência a uma comunidade onde haverá
uma associação de moradores que vai organizar a distribuição, alguma coisa do gênero, ou você se desonera do trabalho de organizar uma campanha e abraça as campanhas que já existem, por exemplo, através do Ação da Cidadania contra a Fome, através da CUFA, Central Única das Favelas, o que não falta por aí. Tem segmentos religiosos, instituições espíritas, igrejas, né? Você vai ter... A sociedade, ela tem uma capacidade de organizar e articular ajuda fabulosos. Eu entendo que se não fosse a sociedade civil, o problema da fome seria muito mais grave do que é hoje, mas muito mais grave. Então a gente precisa, né? Tem até notícias assim meio esquisitas, desabonadoras, né? Auxílio emergencial pago a mais de 100 mil mortos, né? Deixa eu dar o número certo, porque o Brasil tem dessas coisas. A gente às vezes faz as coisas de forma atabalhoada, e aí o que acontece? Vai parar no nome de gente que já morreu, o auxílio, vamos combinar? 135 mil mortos, o auxílio emergencial foi pago. Segundo a Controladoria Geral da União, 135 mil pessoas mortas receberam 336 milhões de reais que estão fazendo falta para as pessoas vivas. Porque, com todo respeito aos mortos, né, chegaremos lá desencarnado. Não é para falar morto. A morte não existe. Os desencarnados não precisam de auxílio emergencial material, precisa de auxílio emergencial de outra ordem. Né? Vamos combinar. Desencarnado vai precisar de outro auxílio, não propriamente este. Então você queimar 336 milhões de reais nessa altura do campeonato, com o Brasil raspando o tacho do orçamento, fazendo cortes, eu diria, absurdos em áreas estratégicas como saúde, educação, ciência e tecnologia, né? Meio ambiente. E 336 milhões auxílio emergencial para os desencarnados. Amém. Eles não precisam desse auxílio. Amém. Então, aonde foi parar esse dinheiro? Eu queria saber, pagou para o morto já desencarnou. E aí, não tem volta? Alguém pegou, né? Tem que saber como é que faz com esse dinheiro. Vamos combinar. Assim, claro que é uma notícia preocupante e ruim, mas o Brasil se presta a cada situação. A gente faz piada de português, né? A gente tem esse hábito. Eu fico imaginando os portugueses lendo essa notícia. Os brasileiros pagaram auxílio emergencial para 135 mil mortos. A gente que é motivo de piada lá fora quando essa notícia é divulgada por aí, né? Fazer o quê? Vamos que vamos. Meus amigos, deixa eu falar de uma coisa muito importante, muito bonita, que é, diante de declarações absolutamente impróprias, extemporâneas, inapropriadas, do presidente desconfiando de urna eletrônica sem mostrar prova, fazendo convocação de embaixadores para dizer que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, aquela ladainha que a gente já se cansou de ouvir, porque se tem desconfiança de que não funciona, prova, traga evidências, porque tanto o presidente quanto a família dele se elegeu às custas desse sistema eleitoral. O presidente vem se elegendo há 26 anos ou 27 anos, nunca houve problema em relação a isso. Pelo contrário, a urna eletrônica é insensada mundo afora como absolutamente segura. Até cansa falar sobre isso, porque isso é tão óbvio, é tão evidente. Mas, enfim, essa atitude absolutamente lamentável de se convocar embaixadores de vários países para dizer que o sistema eleitoral brasileiro não funciona bem, foi interpretada por boa parte da opinião pública como um prenúncio de uma tentativa de golpe e a iniciativa do presidente de já dizer para o mundo, ó, eu não estou confiando nesse sistema, então
Se a gente achar por bem melar o resultado, ele não disse isso, tá, o presidente, mas é uma interpretação possível. É uma licença que você se autoconfere por não confiar no sistema eleitoral. Se o resultado não for favorável a quem está no poder, você pode se julgar no direito de fazer de outro jeito, né? Eu estou aqui no eufemismo, né, para dizer golpe. E aí surgiu a maravilhosa ideia. Eu acho maravilhoso porque isso dá a oportunidade da sociedade brasileira se posicionar em relação a esses absurdos que se sucedem. Houve durante a ditadura, na Faculdade de Direito da USP, em 1977, a leitura de um manifesto em favor do Estado Democrático de Direito e do respeito às leis da democracia, né? E agora há uma reedição dessa carta, que vem sendo assinada por pessoas do mais alto nível ético e moral e pessoas representantes de diversos segmentos da sociedade brasileira. Já são mais de 300 mil assinaturas que compõem esse manifesto. Pode ser uma assinatura digital na internet, que é uma carta aberta em favor da democracia. A carta é muito clara. Não há possibilidade, e não deveria haver minimamente, qualquer discurso ou qualquer movimento que ouse rasgar a Constituição e reinventar a roda. A democracia é uma conquista do Brasil e ela não está sujeita a golpe. Então, nós temos mais de 300 mil assinaturas até o momento, que é um feito. Essa carta será lida no dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP, como aconteceu em 1977, durante a ditadura. E já houve mais de 2.300 ataques de hackers querendo destruir o site, né? E os mecanismos que tornam possível a assinatura digital. Eles não conseguiram até agora. É muito curioso isso, né? De onde partem esses ataques? Quem está querendo destruir o legítimo direito dos brasileiros se manifestarem, né? Dizendo, eu sou a favor da democracia. E isso foi tão constrangedor para o presidente que hoje, numa rede social, ele resolveu publicar assim, eu sou a favor da democracia também. Só que não parece, né? Vamos respeitar as regras e vamos confiar naquilo que não merece desconfiança, porque já foi testado inúmeras vezes. Não faz sentido ficar incitando as pessoas a desconfiar do que não é passível de desconfiança. Parece uma tentativa de driblar as más notícias, né? Que são muitas, não vou reportá-las aqui, que mostram uma situação de governabilidade ruim. Até parte do centrão que apoia o atual presidente começa a ter, digamos, defecções na candidatura presidencial em função... O centrão é muito... Maria vai com as outras, né? Quer dizer, quem tiver com mais chance de ganhar, de vencer, o centrão vai lá e descobre um meio de aderir e apoiar para depois cobrar a fatura. Isso só vem de longe. Mas, enfim... Estou dando o recado aqui, é uma carta que merece a atenção da gente, porque é uma resposta muito bonita, civilizada, bem fundamentada e que expressa a vontade de uma parcela numerosa do povo brasileiro. Tem algo que me deixou preocupado. Quem está pegando o papo das 9 depois, não estranhe o cenário. Eu estou no Nordeste, viajei a trabalho, estive no Rio Grande do Norte, agora estou em Pernambuco. Hoje, sexta-feira, dia do Papo das 9, graças a Deus deu para a gente, nesse horário, fechar o link aqui e bater um papo com vocês. Portanto, eu não estou no Rio de Janeiro, mas eu, acompanhando o noticiário, fiquei preocupado, porque apenas no município do Rio de Janeiro, o que eu vou falar do Rio vale para o Brasil, hein? Eu vou dar os números do Rio. Veja no seu município como é que está a situação. No município do Rio de Janeiro, na capital fluminense, nós temos 3.300.000 pessoas que estão atrasadas com vacinação. Inacreditável. 3.300.000 pessoas na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, não estão em dia com a vacinação.
É um absurdo completo. E a vacina tem prazo de validade, então as pessoas não estão indo se vacinar. O que acontece? Se continuar esse marasmo para vacinar, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio vai jogar fora, na próxima terça-feira, 100 mil doses da AstraZeneca. Jogar fora a vacina é um absurdo, gente, na boa. Qualquer desperdício é imoral, pensa nisso. O desperdício, ele é imoral em qualquer tempo e qualquer cultura, qualquer desperdício. Desperdício de comida é imoral, desperdício de água é imoral, desperdício de energia é imoral, desperdício de tempo é imoral. Qualquer desperdício é imoral. Agora, o desperdício de vacina, porque vacina não é de graça, a vacina tem um custo. Foi uma correria, vocês se lembram, quando a pandemia começou a determinar muitos óbitos e internações, não tínhamos vacina. Aí algumas pessoas diziam, olha, demora para fazer vacina, que você tem que seguir protocolos de testagem, aferir qualidade, acurácia. Você tem... Não é vou fazer de repente. E aí os prazos, às vezes, assim, vai levar 3 anos para fazer vacina. A gente, em tempo recorde, pouco mais de um ano depois do início oficial da pandemia, já tinha os primeiros ensaios com vacina. É uma conquista maravilhosa, das mais importantes do nosso tempo. E aí tem custo, a vacina não é de graça, a vacina para chegar até o braço da gente percorreu, tem uma história por trás da vacina. Aí as pessoas tomam uma dose, tomam lá a segunda dose e dizem assim, para mim tá bom, já deu. E aí tem a dose de reforço por quê? Porque dentro da gente o imunizante também não é para sempre. Muito provavelmente a gente vai ter que tomar de tempos em tempos, periodicamente, vacina contra a Covid, porque o vírus está aí, ele é mutante. Então, veja, é um desperdício moral. Todas as vezes que chegou a minha vez de se vacinar, eu me vacinei no primeiro dia. Primeiro dia que já podia vacinar, eu entrava na fila. Vou esperar minha vez amarradão, porque vai chegar a hora de eu botar no braço o imunizante que vai circular pelo meu corpo e vai reduzir riscos. Quem ama a vida não pode deixar de se vacinar. É uma estupidez, é uma ignorância, é uma displicência. Me desculpe, tá? Eu não gosto de usar palavras duras e respeito posicionamentos dos outros. Mas em relação à vacina, quem deseja não se vacinar, eu não respeito não. Sabe por quê? Porque vacinação só dá certo quando todo mundo, ou a maioria absoluta da população, se vacina. Isso já foi intensamente explicado. Não basta eu me vacinar e dizer, tá resolvido. Não. É um projeto coletivo. Vacinação é um projeto coletivo. Como é que tem 3.300.000 pessoas apenas na cidade do Rio de Janeiro que estão atrasadas com vacina? Não faz sentido. Não faz sentido. E eu estou falando de uma cidade do Brasil. O Brasil tem mais de 5.500 cidades. Então, de onde você estiver, por favor, é um pedido meu. Fica ligado no prazo, de acordo com a caderneta de vacinação, de se vacinar, dose de reforço. Eu já tomei as 4 doses, digamos assim. E quando chegar a vez de tomar a 5ª, primeiro dia que eu posso tomar, eu já vou lá. Não demole, por favor, onde você estiver, não deixe para depois. O Brasil, com outros imunizantes, inacreditavelmente, a gente tinha erradicado a poliomielite. E a polio pode voltar a circular no Brasil porque as pessoas não estão levando seus filhos para se vacinar contra a polio. Nem vacina, é a gotinha da polio. Pelo amor de Deus, que pai e que mãe é esse que expõe o filho ou a filha ao risco de contrair poliomielite porque não botou lá as gotinhas do Sabin? Pelo amor de Deus. Sarampo, o Brasil não tinha mais caso de sarampo, a gente voltou a ter surtos de sarampo por aí. Por quê? Porque as pessoas não estão levando os filhos para vacinar contra sarampo. Que loucura isso, que loucura.
E aí tem gente que exalta a própria ignorância, dizendo, eu não acredito em vacina. Pronto, expõe todo mundo. Sarampo, no caso, é das doenças mais contagiosas do mundo. Informe-se, veja. Uma pessoa num ônibus com sarampo é uma coisa louca. Como é que transmite? Não podemos deixar passar. É direito do cidadão que tem informação e é consciente fazer esse tipo de advertência. Onde você estiver, fale com as pessoas que você sabe que não estão levando a sério vacinação, para lembrar elas, olha, é uma questão do seu interesse, mas também é do meu. Porque se você representa um risco para mim, porque não levou teu filho para se vacinar contra sarampo, aí você pega sarampo, você entende? Quer dizer, eu vou perder você. Durante um tempo, ou o sarampo, em manifestações mais graves, pode trazer consequências hostis. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Desculpa a franqueza. Bom, deixa eu lembrar aqui, por último, mas não menos importante, uma última notícia que me deixou perturbado. Eu não levei a sério no primeiro momento, mas é verdade. Se eu estou falando para vocês é porque eu chequei. Tem uma proposta circulando em Brasília para transformar o presidente da República em senador vitalício, caso ele perca as eleições. É a coisa mais estapafúrdia que eu já ouvi na minha vida. É uma excrescência, uma imoralidade, uma pessoa que tem a ideia de transformar um presidente em senador vitalício, caso perca as eleições. Isso não faz o menor sentido. Por várias razões. Na democracia, ganhar ou perder é do jogo democrático. Agora, quando você cria subterfúgios, rotas, atalhos, assim, para... Não, mas se eu perder, eu perco a imunidade. Se eu perder a imunidade, eu posso responder por certos crimes que eventualmente podem me levar para a cadeia. É melhor outra coisa. Senador vitalício. Isso era da época do Império. Você tinha senador vitalício na época do Império. O Brasil está numa república democrática. Isso não faz o menor sentido. Pelo amor de Deus, não levem isso à frente. Quem estiver lá em Brasília preocupado, não, mas se perder, como é que faz? Ué, ganhar e perder é do jogo. Senador vitalício é uma péssima ideia. Péssima, sobre vários aspectos, principalmente de ordem ética e moral. O Brasil não pode se sujeitar a isso. A gente não pode ter alguém... Vitalício, você sabe o que significa, né? Até o final dos tempos. A pessoa vai estar lá. Já... Vida longa, de repente não está nem batendo direito das ideias, não está mais conseguindo participar ativamente das coisas, mas está lá, senador vitalício, ganhando salário, aposentadoria, sei lá eu o quê. Pelo amor de Deus, ó. Menos, senhoras e senhores, menos. Vamos respeitar as regras do jogo, né? Entrou na política sabendo quais são as regras, não queira modificá-las pensando apenas no próprio umbigo. Não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus. Bom, amanhã, em Pernambuco, haverá o maior encontro espírita do Estado, que eu tenho a honra de participar de novo. Eu já participei algumas vezes. E vai coincidir com a data do meu aniversário. E aí tem gente que estranhou lá no Rio de Janeiro, falou, pô, mas você vai trabalhar no dia do aniversário? Eu falei, pô, mas é a glória para mim poder estar me sentindo de alguma forma útil, né? É claro, a atividade dentro do movimento espírita é sempre 0800, não faz sentido. É claro que é de graça. E os livros todos que eu lancei até hoje, 100% dos direitos autorais cedidos. Portanto, eu quero frisar, não que ninguém confunda, não há nenhum outro interesse envolvido, senão o de realmente me sentir útil, consagrando meu tempo, minha energia em algo que eu acredito. E envolvido aqui na atmosfera amorosa dos amigos, né? Então, os amigos que também estão envolvidos com essa história. Tem muitos amigos, aliás, eu moro no Rio de Janeiro, a maior parte dos meus amigos está no Rio. Mas eu acho muito bonita essa coincidência da gente poder se envolver com o que a gente gosta, com trabalhos que a gente acredita e que mobilizam o nosso espírito na data do aniversário, né? Eu acho isso muito, muito legal.
e poder falar de um assunto que justificou um livro, né? Vai ser sobre a força do um, que é um nome forte, né? Eu adoro o título do livro. Talvez seja o título mais bonito de livros que eu já fiz. A força do um. Como cada um de nós, cada um com seu cada um, tem uma importância dentro da conjuntura, dentro do que vai à volta, dentro daquilo que nos cerca, no plano material e no plano invisível, pela força do pensamento, pelo sentimento, por aquilo que você escreve, por aquilo que você faz. Tudo isso tem ressonância, tudo isso tem reverberação, e tudo isso faz a diferença à nossa volta. Ter consciência disso é um barato, porque a gente às vezes esquece de como nós deveríamos aproveitar melhor, todos nós, a começar por mim, o tempo de vida na Terra para fazer o que importa, sabe? O que faz a diferença. Tem muito cuidado assim na maneira como a gente se organiza, como a gente participa, através do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz e das coisas que a partir disso ocorrem. É muito legal. Eu acho esse assunto incrível, porque ele é de uma sabedoria, sabe? Todos os livros que eu já li, todas as palestras que eu já assisti que resvalaram nessa cosmovisão de uma totalidade integrada, onde todas as peças do tabuleiro têm a sua função. Cada partezinha do universo precisa existir e está ali por algum motivo, né? E isso ofere outra percepção da vida, outra forma de você se relacionar com a existência, especialmente nos momentos difíceis, quando a gente perde o ânimo, fica ali meio borocochô, não sabe direito. Isso aqui sem graça, que vida chulé que eu tenho, as coisas não estão dando certo, isso, aquilo. É justamente nesses momentos, na minha opinião, que Deus, a natureza, o destino, o nome que se queira dar, permite que a gente, quando entra em parafuso, quando a gente começa a sentir dor psíquica, né? Quando você começa a ficar amuado e dizendo assim, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo e na minha vida, eu não estou percebendo o sentido dessas coisas todas. Por que esse é um momento mágico? Porque esse é um momento, eu vou manifestar uma opinião, você não precisa concordar comigo, que o universo está te cutucando, está dizendo assim, acorda, desperta, tem uma coisa aí que você precisa ter consciência. Presta atenção, atente para os sinais. Veja de que maneira é possível manejar essa situação de outro jeito. Sinceramente, eu estou manifestando aqui um sentimento, uma opinião. Isso faz tanto sentido para mim que saiu o livro. A força do um é isso. A força do um vai nessa direção. Reconheça a tua luz, ainda que naquela voltagem de espírito imperfeito, a gente está ainda, tendo que lidar com as nossas dificuldades, as nossas limitações, aprendendo, né, com os erros. Mas não é para deixar a lâmpada debaixo do alqueire. Vós sois deuses, né? O cristianismo é um convite assim para que a luz de cada um brilhe, e brilhe para o lado que lhe apeteça, cada um com seu cada um, do seu jeito, um mais extrovertido, outro mais tímido, nessa área do conhecimento, outro na outra área. Uma dona de casa, uma aposentada, que vá descobrindo nuances da rotina, onde ela pode ter um jeito, uma forma, um toque, um estilo, uma maneira de interceder positivamente em relação à ordem das coisas, né? Eu acho que é por aí. Bom, Mr. Anderson, direto de Campina Grande, trouxe aqui
ficamos de nos comunicar. Eu já falei que eu não estou na minha casa, né? Eu estou aqui em Pernambuco, reta final das gravações aqui do Cidades e Soluções essa semana. Então vamos lá, pergunta de Mr. Anderson. As perguntas estão chegando de Rio de Janeiro e Recife. O povo não está dizendo de onde vem, não. A maioria não está dizendo. A maioria não está dizendo, não. Hoje o povo está sirina toca. Conhece essa expressão, sirina toca? O povo está sirina toca. O povo não quer dizer de onde é, não. É isso mesmo, Anderson? Tá todo mundo hoje sirina toca? Vamos lá. Simone Guerra, do Rio de Janeiro, diz assim: André, em sua opinião, ainda permanecemos, conforme Lima Barreto declarou há um século, o Brasil não tem povo, apenas público? O Brasil é enorme, o Brasil é heterogêneo, o Brasil é uma mistura, o Brasil é uma colcha de retalhos. O Brasil não cabe em nenhuma definição pontual e precisa. O Brasil é múltiplo. Nós somos o país do mundo com uma das maiores taxas de diversidade. E isso, essa pluralidade de culturas, de sotaques, de musicalidade, de manifestações culturais e artísticas, muitas religiões, isso nos engrandece. O Brasil é grande, o Brasil é gigante. Gigante pela própria natureza, mas gigante por essa cultura múltipla. Nós temos aqui um conjunto de universos ricos, de perspectiva, de entendimento das coisas. Então, se na política ou se na representação política não vamos bem, olha à sua volta, Simone Guerra. Veja em que país do mundo não há algum tipo de problema em relação à representação política. Veja em que país do mundo não há tensão no campo da representação política. Sério, estou falando sério. Faça essa pesquisa. A mim me parece, eu vou emitir uma opinião minha. Nós temos, nesta era de transição planetária, o que não nos serve mais, o que caducou, o que não tem mais utilidade serventia. A gente já percebeu, isso aí não funciona, mas a gente ainda não conseguiu descobrir uma rota, uma outra forma de fazer que consiga substituir rápido o que já não dá para o gasto. A transição, ela tem turbulência por causa disso. Você já sabe o que você não quer, mas você não conseguiu ainda ter a clareza do que você quer. Então a gente está nesse, eu diria, não vou chamar de limbo, mas é num período de entre-safra. Então tenhamos paciência. O Brasil é lindo. O Brasil, eu não vou falar mal do povo brasileiro, não. Eu acho até que o povo brasileiro, por vezes, dá noções interessantes de sabedoria. A gente precisa ler os sinais, a gente precisa saber interpretar os sinais. E aqui, como em toda a parte do mundo, há pessoas que estão mais raivosas, estão mais impacientes, são mais tóxicas, são mais... Eu diria, tem uma inclinação a tentar resolver as coisas de uma maneira sem pensar no coletivo. Mas não é um problema só do Brasil, penso eu. Regina Célia pergunta se já me falaram que eu pareço pastorino. Não, me falaram não. Eu tenho um rosto meio quadrado, né? Talvez a angulação do rosto gere esse tipo de entendimento. Mas eu conheço uma das filhas do pastorino, ela também nunca me falou isso não. Regina, obrigado aí. É uma honra, se for o caso, né? Ser parecido com ele. Daniel Santos diz assim: como explicar o Brasil sendo um dos maiores produtores mundiais de alimento e ao mesmo tempo um país em que a fome voltou a assombrar o povo? Não sei explicar isso. Já disse aqui que eu não sei explicar isso. Ontem, em trânsito, eu conversei com um motorista de aplicativo e ele espontaneamente falou isso. Eu não entendo como é que um país tão rico e um país que produz alimento para o mundo ostenta essa condição da fome. Eu falei, eu já entendi o que isso quer dizer e eu também não tenho explicação para isso. E me irrita quem tem explicação para isso. Sabe, quem diz assim, André, porque são commodities, os preços estão cotados em dólar, quando o dólar sobe, os preços sobem lá fora e aqui. Ok. É o economês? Ok.
Eu continuo sem entender por que a gente tem aproximadamente 30 milhões de pessoas com fome, fora quem está em situação de insegurança alimentar. Não entendo isso. Eu vou desencarnar sem entender isso. Eu acho isso extremamente perturbador e acho que isso constitui um karma coletivo do Brasil. Eu acho que a gente não está se dando conta do risco que é normatizar ou banalizar um problema dessa ordem de grandeza, sinceramente. A Emília do Recife. O que acha da reportagem da Mulher da Casa Abandonada, da Folha do Fantástico? Olha, eu vou confessar uma coisa para você, Emília. Isso aí virou assunto da moda e às vezes certos assuntos da moda não despertam em mim o menor interesse. Eu não vi essa reportagem, eu vi chamada nos jornais, outras televisões, soube que houve um dia de invasão, né? A polícia entrou na casa da mulher, Luiz Amel foi lá e pegou o cachorrinho da mulher, enfim, teve questões polêmicas aí. Eu olhei e falei, sinceramente, não... Eu acho que é uma daquelas situações em que o sensacionalismo contamina a narrativa, né? E eu entendi que no dia da confusão lá em São Paulo, houve talvez uma precipitação, né? Nos direitos que esta senhora eventualmente tenha. A espetacularização desse fato me incomodou. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de seguir a lei. E a lei estabelece regras para quem denuncia e para quem é denunciado. Então, quando a gente vai no oba-oba, vira linchamento. Vira linchamento. Então, não me convida para linchamento que eu não vou. Não vou mesmo. E não me interessa. Eu, sinceramente, eu estou sendo muito franco com você, tá? Não estou dizendo que o assunto não tenha sua relevância e que você não tem o legítimo interesse ou curiosidade de saber o que foi aquilo. Eu estou te dizendo, eu não estou muito bem informado sobre o que foi aquilo e o pouco que eu acessei me deixou preocupado, para não dizer horrorizado. Eu acho que a gente precisa ter cuidado, sabe? Precisa ter cuidado na abordagem de certos temas, para não virar um linchamento ou os fins justificarem os meios. Nós vivemos numa sociedade que tem regra, tem lei. E é preciso seguir as regras e as leis para a gente não ficar, eu diria, ao sabor do momento. Sabe quando você diz assim, agora eu vou fazer do meu jeito a revelia da lei. Eu não sou simpático a isso aí, não. Mônica Akemi 888, não diz de onde é. Pessoas vivas têm maior dificuldade para provar que são e precisam. E um monte de golpista que consegue receber, burlar, furtar bandidos ou funcionários inescrupulosos que têm acesso às informações. Ela está manifestando uma indignação em relação à maneira como o Estado, por vezes, não consegue detectar com a mesma precisão quem, por exemplo, está encarnado, mas está acamado, tem problemas de saúde e precisa provar que está vivo, enquanto funcionários inescrupulosos descobrem rotas de desvio. Olha, mundo de provas e expiações tem disso. Agora, não sei se serve de consolo, Mônica, não sei em quem você acredita, não sei qual é a tua corrente de pensamento filosófico, religioso. O fato, para mim, é que a lei de causa e efeito é inexorável, é uma lei universal. Então, todos nós responderemos pelos nossos atos, e isso também vale para quem subtrai recursos que não lhe pertencem, né? Já falei aqui no Papo das 9 uma passagem envolvendo o Chico Xavier, que ele se pronunciou com muita preocupação em relação à realidade espiritual dos políticos que roubam, os políticos corruptos, né? Como eles rapidamente se deparam com uma situação muito hostil no plano espiritual, posto que um cargo público, uma pessoa que se elege e transporta a expectativa de muitos que elegeram essa pessoa
para que ela se comporte adequadamente no exercício da função, no poder executivo, legislativo, judiciário ou qualquer esfera de poder. E ela usa essa ferramenta que é o poder para se locupletar, né? Para se auto-beneficiar. Essa situação invariavelmente implica em muita dor moral para aquele que desencarnou numa situação como essa. E do ponto de vista da doutrina espírita, a dor moral ela é muito mais aflitiva do que a dor física. A dor moral é muito mais aflitiva do que a dor física. Então, Chico chegou a dizer: eu vi a situação desses espíritos, fiquei penalizado com a situação desses desencarnados, e a ponto dele pedir para as pessoas rezarem pelos políticos, para que eles não incorram nesses erros que vão comprometer o futuro espiritual deles, quando não o presente, né? Quando isso já não bate. A Isabelle Freitas pergunta quais reportagens nós estamos fazendo no Nordeste. Bom, eu, o cinegrafista Luiz Paulo Mesquita, o operador de áudio da Silva e o... como é que eu vou dizer? Ele é o segundo câmera e é o operador de drone, o Nascimento. Nós estamos gravando 2 programas que vão ao ar na Globo News em agosto. Um falando sobre soluções sustentáveis para a terra brasileira, o solo. Como é que a gente usa bem esse patrimônio maravilhoso que temos, né? O outro programa vai falar sobre uso inteligente e sustentável da água, principalmente água de reuso, seja em escala industrial, seja no quintal de uma senhora num assentamento rural a 50 quilômetros de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? A gente vai mostrar soluções de diferentes ordens de grandeza que merecem visibilidade no ano eleitoral. Então, a proposta do canal é revelar o que já é. A gente não vai falar de teoricamente pode ser assim, existe um plano para fazer daquele jeito. Não, a gente vai mostrar o que já é. Porque o Brasil, eu vou dar 2 números aqui para a gente, alguns dados para você mostrar o tamanho da encrenca. O Brasil é um dos países, é o país do mundo com a maior quantidade de solo fértil pronto para plantar do mundo. Mas o Brasil tem uma área equivalente ao estado de Minas Gerais de pastagens degradadas. E o uso intensivo de agrotóxico e de fertilizante pode encarecer a produção e acelerar o processo de desertificação do solo. Então a gente está tentando mostrar saídas. Como é que a gente resolve esse problema? O que seria uma agricultura ou uma pecuária sustentáveis? Esse é um caminho que a gente está seguindo no programa da Terra. No programa da Água, a gente está falando basicamente de como o esgoto é matéria-prima, quando tratado, para vários projetos e vários processos em diferentes ordens de grandeza. Isso já está acontecendo no Brasil. Eu acho o máximo isso. Se olhar para o esgoto e dizer, isso não é problema, isso pode ser solução. Se eu tratar esse esgoto vira água de reuso para a indústria, água de reuso para irrigação, água de reuso para lavanderia, água de reuso aonde a gente queira. E eu vou dar um spoiler da série aqui, eu bebi água de reuso. Dá para beber. Outros países do mundo têm legislação dizendo que você pode transformar a água de esgoto em água potável, não tem problema nenhum não. Aqui não temos essa regulamentação. Porque potabilizar água de esgoto é a coisa mais simples do mundo. E seria uma mão na roda para o Brasil em vários lugares desse país. Bom, é a última pergunta, Anderson? Não, ainda... tem que correr. Faltam 5 minutos. Maria das Neves, como entender o propósito que temos da vida segundo o Espiritismo? Maria das Neves, não tem uma resposta pronta, mas o Espiritismo diz que nós estamos reencarnados aqui. Nós temos uma vida espiritual pregressa em outras encarnações, nós somos a soma de todas as encarnações,
todos os acertos e todos os erros. Nós somos um extrato ambulante. E nós estamos aqui para aprendermos a sermos pessoas melhores. O Espiritismo fala da evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Sem pressa, mas fazendo sempre que possível, de forma consciente, movimentos que signifiquem o exercício das virtudes, né? A gratidão, a caridade, a misericórdia, a compaixão, a lealdade, a verdade como princípio sempre, quando a gente se comunica, quando a gente se expõe. O Espiritismo oferece ferramentas fantásticas para a gente tentar, sempre que possível, mais acertar do que errar. Vamos colocar nesses termos. E isso não é pouca coisa. Então nós estamos aqui para tentar avançar na senda evolutiva. E reencarnaremos até o dia em que não for mais necessário voltar para o plano material, que é uma grande escola. Porque aqui nós estamos transitando com pessoas muito diferentes de nós em vários aspectos. E esse é um exercício evolutivo fantástico. Quando a gente desencarna, a gente tende a ficar situado no plano astral, num lugar onde estão próximos de nós pessoas que estão na mesma sintonia. Portanto, a encarnação ela é estratégica, ela é fundamental nesse processo evolutivo. Tem mais 3 perguntas aqui, eu vou tentar responder. Realidade roubada. André, eu creio que no meio do caos é que a organização se faz. O que acha sobre isso? Eu concordo com você. O que a gente chama de caos, na verdade, é um teste, é uma provação, né? É uma provação para a gente tentar desenvolver a habilidade da paciência, da persistência, da perseverança, teimosamente resistir. Então, eu concordo com você. O que a gente chama de caos é um exercício evolutivo. Sabe? Uma criancinha, quando está aprendendo a andar de bicicleta ou skate, ela vai cair, vai doer, vai machucar. E é essa dor que vai ficar incrustada na mente da criança, dizendo assim, eu não quero cair de novo, eu vou fazer de um jeito, eu vou me esforçar para não cair do mesmo jeito. Posso até cair, vai cair, mas eu não quero cair sem prestar atenção no que eu sei que é o certo. Se eu fizer do jeito certo, eu vou reduzir drasticamente o risco de queda. Então a gente está aqui para aprender, mesmo, de verdade. Patrícia do Recife pergunta, André, a coerência é fundamental para o homem que deseja ser probidade? Sim, a coerência faz todo sentido. Você precisa fazer o que você sabe ser o certo. Agora, a coerência no sentido absoluto nesse mundo não existe. A perfeição nesse mundo não existe. Então eu diria que a coerência é possível, que a gente saiba para onde está indo, mas não se cobre a perfeição. Falamos disso domingo passado, se lembra? Papo das 9 de domingo passado, que está disponível no YouTube e aqui, no feed do Instagram, falou a coragem de ser imperfeito. A gente não precisa se precipitar numa direção que depois a gente não se garante. Vai dar ruim. Dá tempo, tenho 1 minuto para responder a última pergunta. Val Fernandes, André, e o caso da soja? Bom, eu estou viajando, eu não estou sabendo qual é o caso da soja. Se você me der um tempo, eu vou me informar e a gente responde numa outra oportunidade. Meus amigos, é a última vez que faço o Papo das 9 com 55 anos. No próximo domingo, teremos Papo das 9 e eu já com 56. Então o Andrezinho de 55, ó, antes de envelhecer mais um ano, tem gente que diz assim, né? Dormiu com 55, acordou com 55. Nossa, tá tudo diferente. Tá nada. São as convenções, né? Então vamos em frente, ó. Força, coragem e fé. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho de vocês. Muitas pessoas mandando aqui, eu consegui observar e vou ler depois com calma as mensagens afetivas que eu guardo no fundo do coração. Sempre guardei. De verdade, esse respeito, esse carinho de vocês não tem preço. Ótima sexta-feira, fiquem com Deus. Quem estiver aqui por Pernambuco, e amanhã tem Cimesp, de manhã estaremos falando da força do 1. Tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.